Hoje o nosso vídeo está um espetáculo. Eu sou a Carla Maria e ensino pintura em tecido e tenho a alegria de ter você aqui neste canal. Bem-vindo e bem-vindas! Roda a vinheta! Hoje vamos aprender a pintar a coelhinha curiosa. Esta aqui, ó. As cores usadas estão no guia de cores na descrição do vídeo, junto com a imagem colorida e o molde deste risco. Vocês vão perceber que eu acabei fazendo algumas misturas, porque eu não tinha o cinza claro e eu queria ele. E para finalizar o pano, eu coloquei um stencil de graminha, tá? E um coelhinho lindérrimo que eu tenho, um stencil lindérrimo que eu tenho, que forma uma tarjeta bem bonita. Depois coloquei a palavra Feliz Páscoa, tá? Mas vocês podem usar a criatividade e mudar esta finalização. Então, vem comigo e vamos deixar este pano de prato belíssimo. Vamos! Então, nós vamos pintar então primeiramente o ovo. E eu vou usar as cores amarelo canário, amarelo ouro, siena natural, tá? O siena natural e o rústico, tá? Depois esses detalhes vai ser por cima, fazer uma cor um pouquinho mais forte, possivelmente com o rústico, certo? Então vou iniciar com o amarelo canário, vou colocar aqui assim, já vou ter um pouquinho do diluente aqui na minha tarjetinha e vou pintando assim, gente, tá? Com o diluente, botando aqui assim, ó. Aqui vai ser o meu ponto de luz. Então, vou colocar aqui assim mesmo. Por mais forte. Tem aqui assim também, aqui no meio também. Porque são detalhes aqui, tá? No tecido desse vai bastante diluente, porque é grande esse desenho, né, gente? Então, observe que assim, vai bastante. Então, tô fazendo apenas o preenchimento. Não chega bem na pontinha, e depois eu vou com o pincel lixado. Tá? Com o pincel lixado eu vou fazer a maior parte, então, os contornos com esse pincel lixado. Assim, então esse desenho aqui. Já vou começar puxando um pouco com o amarelo ouro, botando um pouquinho mais forte aqui assim. Cuidado para não apagar totalmente o risco, porque senão depois não vou conseguir fazer os detalhezinhos. Mas eu passo a tinta por cima. Depois, isso aqui é só os detalhes que eu já deixei, podia não ter deixado no risco. Mas como eu gosto de mostrar para vocês como é que eu vou fazer, então já mostro que assim, ó. Aqui são só detalhes também. Tô passando com o amarelo ouro, tá? Observe. O diluente. É bastante diluente, gente, porque mais um pouquinho de diluente aqui. Preencher bem as tramas desse tecido, né? Aqui embaixo tem umas graminhas, tá? Então não tem problema se eu passar um pouquinho porque assim, porque a grama vem por cima depois. Assim. Passar já na outra parte aqui embaixo. Já vou usar agora um pouquinho do siena natural.
Vou ajudar a passar aqui assim nos cantinhos aqui. Tô fazendo ele em degradê. E depois eu também vou esfumar um pouquinho ele mais pra cima com o rústico. Então aqui eu só tô aproveitando o degradê. E olha como tá ficando bonito esse nosso ovo. Vamos ver até o final. Nossa, vai ficar bem bonito o nosso ovo aqui. Nesse tom amarelado. Então aqui depois eu venho e faço com o pincel lixado, tá? Pra não ir muito por cima das graminhas aqui. Não tem problema. Assim. Fazendo umas manchas. Então agora, umas manchas com o siena natural, tá? Para fortalecer um pouco mais, um pouco de sombra no nosso ovo. E depois eu venho fazendo a luz. Assim. E assim também eu vou fazer um pouquinho de sombra. Nessa cor aqui. Bem que o risco não se apaga todo, né? Vou deixando as marquinhas aqui pra gente fazer depois. Assim. Agora eu vou usar um pouco do rústico, tá? Misturado então com essas outras cores aqui. Onde eu fiz aqui, eu vou fortalecer um pouquinho mais essa sombra. Aqui assim. Assim. Sem apagar todo ele, né? Então, um pouquinho do meu diluente para ficar bem a trama bem fechadinha aqui. Assim. Gosto de fazer umas manchas. Eu acho que dá um realce diferente quando a gente faz isso. Beleza. E na parte aqui assim. Nessa parte aqui assim. Porque aqui eu quero fazer a luz. Então aqui assim. Misturando já com as outras cores. Pra permear, né? O nosso tom aqui assim. E vai se apagando. Então vou fazer assim o nosso ovo. Vocês vão ver que esse detalhe dessas sombras aqui assim no ovo vai ficar bem bonito depois. Vou pegar isso um pouquinho mais. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar então meu pincel lixado. Esse pincel que eu tenho aqui, que é o número 10. Estou usando o Pituá 4622. Então agora eu vou pegar um pouquinho dessas minhas cores que eu tenho aqui, ó. Que eu já tenho aqui na minha tarjetinha aqui, ó, tá? O rústico. Então eu vou misturar um pouquinho com o siena natural. Para fazer uma cor intermediária, para eu poder fazer o contorno ao redor, então, do ovo. Tá? E principalmente para mim fazer agora, então, o acabamento do ovo. Tá? Então, esse disco eu sempre gosto de botar uma cor um pouquinho mais forte, né? Para poder ficar mais destaque, tá? Nessa cor aqui. Então, junto com o rústico, eu misturei um pouquinho do siena natural e tem o amarelo ouro também, para dar essa cor um pouquinho mais clara aqui, ó. Porque o rústico puro ele ia ficar muito forte. Só depois para fazer os contornos, aí sim. Mas agora eu tô fazendo o acabamento. Tá? Então, o acabamento eu vou fazendo assim, ó.
Misturo um pouquinho também aqui do amarelo para poder misturar as cores bem misturadinho aqui, ó. Assim. Estou observando, vai ficar muito bom. Aqui não tem a mãozinha, eu quero fazer um pouquinho mais fortezinho, porque tá por baixo, né? Que é assim. Então eu vou só assim. E o que eu faço agora? Misturo. Puxo pra cá, pra não ficar muito forte. Um detalhe muito escuro ali. Então assim. Aqui assim também. Essa parte de cá. Mesmo que aqui depois venha o coelhinho, né? Tô fazendo o quê? Tô fazendo o acabamento, tá? Fazendo o contorno. Então, finalizando bem a pintura. Porque eu acho que uma boa finalização dessa pintura fica legal. Seria, então, essa parte aqui do contorno. Aquilo que eu sempre falo. Um bom contorno, gente, é muito importante. Deixa a pintura mais acabada, ficar mais definida. Então aqui como tem a grama, que eu falei antes, então eu vou fazer assim, ó. Tá? Vou pegar o siena até assim, que é a cor mais escurinha que eu tenho, além do amarelo ouro. E vou fazer essa parte aqui, porque depois a grama então vem por cima disso aqui. Então eu vou fazer assim. Depois que secar essa tinta aqui, tá? Eu venho com a grama. Não vou fazer enquanto a tinta tá molhada. Aqui eu vou deixar, vou usar então o amarelo ouro. Aqui assim, para fazer essa partezinha aqui. Vou misturar bem as cores aqui. Pegar o amarelo ouro para fazer essa partezinha aqui assim. De vez em quando passa uns aviões também por aqui, tá, gente? A gente tá perto da base aérea, então às vezes a gente escuta também. Eu tô apenas fortalecendo aqui assim, ó, pra depois vir a graminha e ela vai dar um finalmente, tá? Vocês vão ver que depois vem a grama e vai ficar muito bonito. Então agora eu vou só misturar essas tintas aqui. Essas tintas que eu já fiz. Assim. Então, por certo, eu tô dando uma finalização nesse nosso ovinho aqui, tá? Com o rústico. O próprio pincel número 10, lixado, tá? Eu tô fazendo isso. E depois eu vou fazer assim, ó. Vou misturar aqui assim.
E faço assim. Ok. Vou deixar o nosso ovo assim. Vou pegar agora o branco. Tô aqui com a cor branca. E vou fazer uma luz nesse nosso ovo aqui. Depois a gente vai fazer o enfeite dele, tá, gente? Que assim eu vou fazer a luz. Como eu disse antes, a gente tinha botado o amarelo claro para deixar aqui para formar a luz, tá? Então, assim, certo? Assim, ó, forma uma luzinha aqui. Não importa se aqui tem o detalhezinho, não importa. Que assim. Eu vou só misturar aqui assim para fazer essa luz ficar degradê. Esfumar um pouquinho essa luz nossa. Assim. O nosso ovo vai ficar assim. Depois eu vou vir botar um pouquinho mais de luz aqui, porque a cor branca, né, o tecido suga bastante, tá, gente? Então, nós já pintamos o ovo. Vamos agora, então, pintar a cabecinha desse coelhinho. É uma coelhinha, tá? Então, nós vamos pintar essa cabecinha. Já coloquei aqui o meu cinza, tá? É o cinza com branco. Eu fiz uma mistura, olhem aqui, ó, tá uma mistura. E fiz um cinza claro, porque depois eu vou fortalecer um pouquinho com o cinza puro, né? E o cinza lunar, para dar fazer um pouquinho a sombra dessa nossa coelhinha, tá? Então aqui assim, já botei o diluente também aqui assim. Tô usando, vou colocar aqui a tinta que eu tenho no pincel, pra gastar essa tinta aqui, pronto. E vou passar aqui então junto com o diluente, passando em todo o nosso coelhinho aqui. Claro, cinza claro, com mistura, né? Aliás, o cinza só, fazendo uma mistura com o branco para formar o cinza claro, porque eu tô sem o cinza claro em casa. Então, assim, já vou fazer a mãozinha dela um pouquinho mais clara já, porque vem a luz depois aqui, eu já aproveito, já deixo ela mais clarinha aqui no meio. Faço com o pituá até onde eu alcanço, depois, como sempre, né, gente, pincel lixado. Né? Aqui tem um top. Vou fazer um tom mais rosado, curto, no veio. Tô pintando de primeira mão esse coelhinho direto, gravando já, gente. Eu não tenho ainda a amostra dele, tá? Como eu faço o vídeo de abertura depois, então eu já posso mostrar pra vocês terem uma noção. Mas eu não tenho esse coelhinho pintado. Tá? Tô fazendo ele aqui, primeira mão pra vocês. Vou fazer essa outra parte aqui. Mais claro, já vou botando a luz aqui. E o cinza aqui. Vou fazer aqui já a orelhinha dela, uma menina, né? Mais claro. Puxando aqui assim. Assim. E já fazendo essa outra parte aqui também. Aqui. Gente, os aviões hoje estão treinando, porque tá passando algum avião por aqui hoje. Tem a base aérea perto aqui, então é isso que acontece. Ui, eu passei aqui, ó, tá? Desculpa, gente, não vi que a câmera não estava sem o foco dela aqui na pintura que eu fiz, mas eu fiz as orelhinhas dele aqui e aqui. Que eu vou deixar com um rosinha, como eu fiz no outro, né? Que eu já fiz um coelhinho antes, e aqui também. Depois aqui a gente vê qual cor a gente vai fazer.
tá? Então agora eu vou pegar o meu pincel lixado e vou fazendo então o acabamento, né? Finalizando ele ao redor com o pincel lixado para fazer um bom acabamento, tá, gente? Eu uso o pincel da Condor, número 10. Aliás, esse aqui é da Tigre, número 10. Pincel bem velhinho que eu tenho. Olha, um pincel que eu gosto muito. Vou puxar pra cá pra minha mão não aparecer tanto. Tá? Então, vou fazendo o acabamento da mão pra finalizar bem, então, essa nossa pintura aqui. Isso é muito importante ao redor do risco, né? Fazer um bom acabamento aqui assim, tá? Já vou pegar o cinza aqui e vou fazendo então já um contorno um pouquinho mais forte ao redor. Aproveitando já que eu tô com as duas cores aqui, eu vou fazendo isso aqui, ó. E aí vai dando uma mescla, tá? Depois que eu fazer a mãozinha, aqui assim, ó. Aqui a mãozinha, fazer a mãozinha também. Aqui assim, né? Assim. Fazendo essa finalização aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma partezinha assim que vem. Aí, fortalecendo um pouquinho. Observe que o pincel lixado, eu vou copituar até onde eu acho que eu posso ir sem passar do risco. Isso tem que cuidar muito, não podemos passar do risco, tá? Então, a gente faz aqui, ó, bem em cima do risquinho. E aí, eu já faço, então, também, ó, o risco aqui assim, ó, finalizando, então, esse nosso, o acabamento, né, desse nosso coelhinho, dessa coelhinha. Então, tem que cuidar muito, gente, tá? Para não passar fora do risco. O pituá, ele é excelente, mas para fazer acabamento, eu gosto do pincel lixado. Então, aqui, ó, fazendo bem aqui assim, ó, contornando bem, assim, tá? Vou usando o cinza para indo ajudando nesse acabamento. Não preciso nem botar depois um contorno, porque esse aqui já vai me ajudar para fazer esse acabamento bonito. Se eu perceber depois que precisa, com filete, o pincelzinho filete, pegar e fazer o acabamento, né? Aí eu faço, tá? Já que assim, ó, vou fortalecer um pouquinho aqui assim, ó, fazer uma sombra, aqui assim, que eu quero fazer a luz. Assim. Assim, tá? Vou fazendo isso aqui, misturando bem as tintas aqui assim. Depois eu vou fazer uma sombra um pouquinho mais forte. Deixa eu ver tá aqui. Deixa eu ver até agora. Aqui assim. Assim. Tá? Vamos fazer agora então essa partezinha aqui assim, ó, que é a do top também. Aqui assim. Depois o top ele vem por cima, né? Então eu já quero deixar aqui a sombra. Assim. Vou fazer aqui assim. Parte da orelhinha. Né? Assim. Como a orelhinha tá por cima, então aqui eu vou deixar um pouquinho mais de sombra aqui, ó. Né? Porque a orelhinha tá por cima dessa partezinha aqui. Aqui tô com a mistura, tô usando aqui a mistura, então, que eu fiz, do branco, do cinza com o branco, vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui assim também, ó, o olhinho aqui, ó. Partezinha aqui. Esse link bem acabadinho também. Bem feitinho. Né? Vou usar um pouquinho do cinza para fazer essa parte aqui de baixo. Que é assim.
mais escurinha, essa partezinha aqui mais escurinha. E essa parte aqui também um pouquinho mais escurinha. Aqui vou usar o cinza claro, porque eu quero reforçar com o branco aqui. Então assim. Reforçando. Fazendo bem o preenchimento, né, gente? Isso é muito importante, fazer bem esse preenchimento. Assim, o narizinho dele aqui. Então, um pouquinho mais claro ali também, depois eu vou ver com a luz. Então, assim. Aqui. Assim. Tá. Vou colocar aqui na bochechinha dele, aqui assim, ó. Uma cor mais escurinha um pouquinho. Tá? Assim. Formando o contorninho aqui da bochecha dele. Dela. Ai, dela. E formando aqui assim também, ó, um realce. Assim. Então, só colocando aqui assim um pouquinho mais do nosso do cinza, fazendo bem esse acabamento aqui, né? Aqui assim. Isso é muito importante, gente. Tá? Esse acabamento aqui assim. Então, vocês veem assim, ó. Fiz aqui assim, tá? Agora eu vou fazer uma mistura, gente, pegando o cinza, certo? Cinza, e vou botar uma gotinha de preto para fortalecer um pouquinho essa cor cinza, mas é bem pouquinho. Só para dar um pouquinho mais forte, para fazer um pouquinho mais a sombra. Que a sombra ficasse um pouquinho mais forte do que esse cinza normal. Tá? Como eu fiz com o cinza, eu botei o branco para fazer o cinza claro. Então agora eu estou usando um pouquinho do preto para fazer esse cinza um pouquinho mais forte. Para mesclar aqui então o nosso coelhinho. Primeiro eu vou fazer aqui um reforço aqui assim, né? Que a gente tinha botado bem ao redor. Já vou aproveitar o cinza, a misturinha que eu fiz. Tá? Você observa fazendo assim. Usei o cinza, esse escuro que eu tô fazendo, que eu falei. Uma cor um pouquinho mais forte para ficar a sombra mais carregadinha, que assim também, tá? Aqui assim, bem fortezinho aqui assim, assim. Depois eu vou esparramar, então, tem um pincel aqui, ó, pra não ficar muito forte aqui assim. Assim. Vou usar aqui assim, essa cor que eu falei, que eu fiz, um pouquinho de preto, tá? Assim. Assim. Vou botar um pouquinho dessa cor aqui para fortalecer um pouquinho o nosso olhar aqui dele. Um pouquinho mais fortezinho também. Aqui também. Aqui assim. Esse olhar aqui também. Tá? Aqui assim. Agora eu vou misturar um pouquinho assim. Para não ficar muito marcado. Assim. Tá? Então, fiz aqui. Aqui em cima do narizinho eu quero usar depois o branco, mas aqui eu quero fortalecer um pouquinho também aqui assim. Tiro o excesso, limpo o pincel um pouquinho e faço assim. Né? Vou dar uma sombreadinha um pouquinho diferente aqui no narizinho dele.
Tá? Aqui na boquinha também, ele tem compridinho até que assim. Vou fazer também aqui na partezinha de cima, aqui. Observe que eu tô fortalecendo um pouquinho as minhas áreas de sombra nesse coelhinho. Tá? Fazendo aqui assim. Aqui assim na patinha, a mesma coisa lá de cima. Assim. Aqui, quero, como eu misturei com um pouco de preto, quero dar uma fortalecida um pouquinho aqui assim. A área de sombra. Aqui assim também vou fazer um pouquinho, assim, um pouquinho mais forte. Assim, isto. Aqui assim eu vou fazer umas manchas também. Depois eu vou ver com mais claro. Assim. Assim. Agora, gente, eu vou pegar o meu branco. Eu vou fazer umas áreas de luz nele. Então, as áreas de luz que eu vou botar um pouquinho aqui assim. Eu vou botando assim, depois eu vou esparrar um pouquinho melhor. Aqui assim. Acho que falta um pouquinho do branco aqui assim, pra ficar mais... um pouquinho melhor, né? A qualidade dele. Que assim pode vir um pouquinho também do branquinho. Assim. Aqui assim também acho que eu posso botar um pouquinho de branco aqui nesse... essa partezinha aqui do bigodinho dele, depois o bigodinho dele aqui. A gente vai clareando, gente, quando a gente acha que precisa botar um pouquinho mais de luz. Aqui assim. Aqui assim, com certeza. Um pouquinho. Assim. Aqui assim também, com certeza. Depois eu faço uns pinguinhos assim, só mais aqui assim. Porque o branco é uma cor que suga muito, 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 muito. Então aqui assim também. Vou esparramando agora. Já botei, agora vou dando uma esparramada. Esfumada, na verdade, uma esparramada. Aqui assim também. Aqui assim também. Depois, se precisar, a gente dá uma reforçada. E aqui na testa dessa criaturinha aqui também. Observe que eu tô dando os pontos de luz nesse nosso coelhinho aqui, nessa coelhinha aqui, tá? Então assim. Estou colocando aqui uns pontinhos de luz aqui. Uhum. Aqui sim, vou botar um pouquinho de luz aqui, por cima da boquinha dela. Vou pegar meu pincel número 2, o pequenininho aqui, pra mim fazer esse detalhe aqui, ó. Porque assim que eu vou esfumando um pouquinho pra ficar tão marcado. E eu vou fazendo assim. Vai ficando então a nossa coelhinha, né? Vai ficando muito bonitinho. Assim. Embaixo assim. Aqui na patinha. Aqui eu quero dar um pouquinho de área de luz aqui também. E nessa outra patinha também. Certo?
Acho que onde fica mais, né? Depois eu faço os detalhezinhos, então, das patinhas. Aqui acabou faltando aqui. Já vou fazer para não esquecer. Aqui assim. Aqui. Duas. Assim. Vou pegar uma pituar. Para reforçar, então, eu acho que o pituar, ele coloca melhor a luz no pituar. Quando a gente quer colocar, sabe? Ele desliza melhor, ele esfumeia melhor, então a gente consegue ajeitar melhor também a nossa luz aqui assim. Observa, ela vai pegando uma tonalidade, né? Onde pega todo o desenhozinho dela. Toda a nossa coelhinha aqui tá iluminada. Aqui assim. Então tá, gente. Aqui assim, vou botar também um pouquinho de luz aqui nesta outra orelhinha aqui. Observe quando não tem a luz, parece que falta, né? Falta algo. Assim. Então falta nós fazer os finalmente, né? Os contorninhos. Aqui eu quero terminar um contorninho. Aqui assim. Tá? Aqui assim também. Vocês vão observar. Fica bem legal. Eu vou fazer essa partezinha aqui, ó. Passando um pouquinho do diluente. E vou pegar o amarelo pele. Que é assim, ó. Tá? E um pouquinho do chocolate. E vou colocar, então, aqui assim pra formar essa partezinha da orelhinha dele. Tá? Ó. Assim. Um pouco do diluente para ajudar a diluir essa tinta, né? E o chocolate. Então, essas duas cores que eu tô usando, tá? O amarelo pele e o chocolate. Só para colocar um pouquinho assim na pontinha, né? Para ficar mais... Aqui assim. E outra, aqui nessa partezinha aqui também é a mesma coisa. Aqui assim, ó. Assim. A pele e o chocolate. Assim. A pele e o chocolate. Daí forma então essa partezinha que é mais... Partezinha por dentro da orelhinha dela. Da Mari. É uma coisinha. Então, a tinta já está bem mais seca. Vou fazer um pouco mais de luz nessa coelhinha que está aqui, atrás desse ovo. Então, vamos aproveitar agora que está mais sequinho, né? A gente poder aproveitar e fazer então essa luz que eu quero fazer um pouquinho mais aqui assim, ó. Não é muito, mas um pouco que já ajuda. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim, que é sempre bom também uma luz que vem daqui assim, aqui embaixo também, na orelha, aqui assim, nessa parte aqui assim, nessa parte aqui assim, que é a outra parte, né? E na mãozinha dela aqui, ó. Opa!
aqui assim. Mãozinha dela. Percebe que ajuda a dar uma luminosidade, né? Agora, quando nós fizermos os olhos, vocês vão ver outra coelhinha quase. Impressionante como isso muda, ó, tá? Muda a percepção, né, da coelhinha. Assim. Assim também, então, sabe? Assim. Já tá um pouquinho melhor. Eu fiz uma bochechinha aqui nela, né? Então, agora ver os detalhes que nós vamos fazer agora, tá? Então, tô com o pincel aqui, ó. Esse aqui é o número 2, né, da Condor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer o olho dela. Então, eu tenho a cor aqui, o azul celeste, esse aqui. Então, o que que eu pensei em fazer? Eu vou colocar aqui um pouco do diluente para a tinta deslizar bem, né? Aqui assim. Vou colocar aqui assim também, que aqui vem o branco. Esse é o branco. Neste lado também. Então, o branco e o azul com o preto. Daí vamos fazer aqui tem o narizinho dela. Da mesma forma, vamos fazer também. Então, com o branquinho, eu já vou aproveitar e vou fazer essa parte aqui, ó. Depois, para mim finalizar aqui, eu uso um pincelzinho menor, tá? Quanto esse meu número 4 que tá bom, eu vou fazendo então essa partezinha aqui, ó. Que é a partezinha branca do olho. Ó. Vou pegar o meu pincel filete para poder botar nessa partezinha aqui, ó, que faltou. Assim. Isso aí. Agora nós vamos trabalhar com o azul, tá? E o azul, então, vem do lado de cá. Botando assim, ó, o azul. No outro lado também vou botar o azul. Trabalhar, então, com o tom azul aqui. Bem os cantinhos, né? E agora, então, vou pegar o preto. Colocando o preto aqui. Para fazer essa partezinha aqui, ó. Pegar do lado de cá da mesma forma. Aqui. Assim. Coloco o preto ali e o preto aqui. Bem torneadinho. Bem feitinho. Aí, não vou deixar assim, tá, gente? Eu vou manchar um pouquinho. Vou tirar a tinta do meu pincel e vou puxar assim esse preto por cima desse azul. Assim, ó. Fazendo um sombreado em cima desse azulzinho. Assim. Do outro lado da mesma forma. Não vou usar uma cor assim, ó. Que ele forma tipo um sombreado. Não fica uma cor berrante, sabe? Uma separação, né? Tô usando assim, ó. Daí ele fica mais, um tom mais degradê, tá? Olha aqui, ó. Assim. Botar um pouquinho de um branquinho nessa pontinha aqui só pra lavar o pincel. Botar um pouquinho do branquinho só pra manchar um pouquinho esse azulzinho aqui. Assim.
Assim. Não ser tão berrante, tá? Assim. Daí eu vou pegar o pincel filete, que eu tenho aqui, né? Aqui. E vou fazer um contorno ao redor do olho aqui, de preto. Assim, bem definido. Aqui eu defino bem o azul do branco, certo? Não carrego demais, tá, gente? Não carrego demais. Pra não ficar muito chamativo. E aqui eu faço também o contorno bem feitinho. Sim. Vou fazer aqui no outro lado também a mesma coisa. Esse branquinho aqui. Só não vou fazer no azul com o preto. Tá? Só não vou fazer no azul com o preto porque eu fiz um degradê. Um esfumeado, né? Não posso pegar e manchar ele de novo. Porque assim, vou fazer um pouquinho mais assim. Do lado de cá também, aqui assim. Fazer 2 risquinhos aqui, para tivesse os cíliozinhos dela. Aqui a mesma coisa. Se tivesse os cílios. Vou fazer os cílios dela pro lado de cá, aqui assim. Assim. E vou fazer esse outro aqui da mesma forma. Vou botar pro lado de cá. Aqui. E aqui assim. Ali. Vou pegar uma manchinha branca. Vou fazer uma pontinha aqui, ó. No meiozinho. Vou fazer uma pontinha maior aqui. Uma bem pequenininha aqui, ali. Da mesma forma do outro lado. Vou fazer uma pontinha aqui. Tem que ter muito cuidado nessa hora de fazer a pontinha para não ficar de mais e não ficar de menos também, tá, gente? Assim. Então, o pincel filete é o ideal para isso. Aqui assim, fazer uma pontinha um pouquinho maior, tá? Ok? E uma bem pequenininha aqui do ladinho. Aí. Tá, gente? Então, vocês veem? Que eu tá tudo por fora, eu acho que assim. Ali. Assim, tá? Acho que ficou bem legal. Aqui assim, tanto que eu tô escrito mais arredondar um pouquinho mais ela ali. Ah, quando tem a cor preta, a gente faz como a gente vê que dá pra fazer, né, gente? Fica muito bonitinho. Fazer uma luz aqui assim, no olhar dela. Pronto. Acho que tá bem bonitinha essa nossa coelhinha aqui. Muito bonitinha. Vou pegar agora o rústico, que está aqui no meu lado, aqui assim, o rústico. E vou, junto com o camurça, com a pele, eu vou fazer o narizinho dela. E também a boquinha. A boquinha, com um pouquinho do branco, eu quero misturar aqui. No rústico, eu quero fazer
Aqui assim, ó. Aqui no... Aqui. Uma coisinha assim, uma separaçãozinha. E aqui é um triângulozinho, né? Aqui. E vem aqui assim, que é a boquinha dela. Aqui assim, fechadinha. E a outra é abertinha, então deixa assim. Uhum. E ela vem com essa marquinha dela aqui assim, ó. Assim. Da outra forma, idêntica, aqui também assim, ó. Formando assim. Estão percebendo como tá ficando bonitinha a nossa gatinha? A nossa coelhinha? Assim. E aqui assim. Formando isso. Assim. Aqui embaixo também tem um vãozinho. Assim, tem um vãozinho assim. E aqui embaixo um vãozinho. Aqui ó, tem o branquinho na boca aqui. Percebe que eu tô fazendo tudo com filete, gente, pra ficar bem definidinho. Então, o rústico mexido aqui misturado com o branco, que é assim. Com essa partezinha debaixo dela aqui. E que eu volto aqui dentro do rústico. Isso. Vou botar aqui na minha lajotinha um pouquinho do preto, tá, gente? Porque eu quero diluir ele um pouquinho, porque eu quero fazer os bigodinhos dessa minha coelhinha, sabe? E pra fazer os bigodinhos eu tenho que diluir um pouco a água, o preto, senão ele não dá certo. Ele não fica legal. Aqui assim, ó, tá? Tem umas... Aqui assim, ó. Olha como desliza quando é diluído. Viu como ficou bonito? Da mesma forma que assim. Da mesma forma aqui. Fica tri bonito, gente. E vamos fazer então a parte do narizinho agora. Então, pro narizinho, eu peguei aqui o terra queimada, tá? Vou fazer com terra queimada. Já tô colocando aqui assim. Já com um pouquinho do diluente. Aqui assim. Acho que terra queimada é uma cor bem bonita pra gente fazer. Vou botar aqui assim. Toda ela para colocar uma sombra, uma luz. Aí, aqui assim. E com um pouquinho do branco, eu vou fazer um pouquinho aqui assim, manchadinho. Assim. Eu coloco assim. E aqui também. Um pouquinho mais aqui assim. Vou botar um pouquinho do preto só para dar um pouquinho mais escuro na pontinha do nariz dela. Assim, tá, gente? Tá um pouquinho mais escuro. Ficou, acho que, bem bonitinha essa nossa coelhinha.
Não ficou feiazinho, não ficou nada. Ficou bem legal. Eu queria que essa parte assim, inchadinha, assim. Ai, que bonitinha que essa nossa coelhinha. Assim, gente. Então, vamos fazer o top agora. Então, vamos fazer o nosso top aqui. Tem o rosa chá, o púrpura e o branco, tá? Então, vamos iniciando aqui com a parte de cima aqui, fazendo bem no meio, preenchendo bem o fundo, né, do nosso topzinho. Um pouquinho do diluente, estou botando para ajudar no deslize da tinta. E assim. Aqui eu vou botar um pouquinho desse rosa aqui, mas eu vou botar a maior parte do púrpura. Então, deixa eu deslizar aqui para botar o púrpura aqui na ponta. Não vou botar o púrpura, que é onde eu quero colocar aqui, que é a parte de dentro do top, né? Depois eu uso uma outra cor que fica um pouquinho mais forte. Tá? Então assim vou botar assim também. Vou colocar nessa parte aqui, de baixo aqui, ó. Para fazer o meio. Entornando aqui em púrpura, dando bem o nosso arremate. Assim. Pegando o nosso rosa chá, misturando. Parte de cima, não deixando nada em branco, né? Pode deixar nenhum espaço vazio. Assim. Assim, colocando então nosso rosa chá. Assim. Agora, com o branco, então, eu vou fazer os detalhes, então, desse top. Assim. Tirando o excesso aqui do pincel. Assim. Assim. Um pouquinho do branco. Nesta parte tem que ter a luz. Fundo a luz desse nosso top aqui. Tá? E não deixando uma dualidade. Okay. Depois eu vou pegar o vinho para fortalecer essa parte do meio aqui. Tá? Então vamos usar de novo o rosa chá para esse outro nosso lado aqui. Um pouquinho de diluente. Diluente ajuda, né, na trama do tecido. Assim, rosa chá.
E vou agora com o púrpura, então, fazer esses contorninhos aqui, ó. Um pouquinho de diluente para ajudar, né? Assim. Essa pontinha aqui para fazer bem esse acabamento aqui. Assim. Percebem, gente, que eu procuro não deixar espaços, né? Espaços em branco entre uma e outra. Sempre procurar fazer bem os preenchimentos da trama de tecido em todo o desenho que a gente tiver. Depois também a gente vai fazendo e vem as outras cores que vai preenchendo, vai dando um pouquinho de cor e dando um pouco, finalizando, então, nosso desenho. A gente não pode se preocupar muito, tem que fazer bem feitinho cada parte, preenchendo devagarinho, né, para a gente poder fazer direitinho o que a gente quer fazer, senão a gente não consegue. É um desenhozinho demorado, não é fácil, vocês estão vendo aí pelo número de horas. Não é fácil fazer um desenhozinho, ainda mais gravando, né, gente? A gente vai gravando. Às vezes, quando eu me vejo, eu me pego falando sozinha. Acho que tudo isso faz parte também daquilo que a gente faz, né? Porque quando uma coisa é as aulas presenciais, outra coisa são as online. Então, fiz a base já toda aqui. Agora eu vou ver com o branco para iluminar. Tá? Então, fazer aqui assim. Iluminando aqui, então, o nosso tecido, o nosso top, o topzinho. Aqui assim também, aqui assim. Dando uma luz. Um top aqui, tá? E um pouquinho do nosso púrpura nessa partezinha aqui para dar um acabamento bonito. Assim. Tá? Botar um pouquinho do branco ainda aqui. Falta finalizar essa partezinha aqui assim. Depois que secar, eu quero dar, acho que já secou. Tá tão quente hoje aqui. Dá um pouquinho de luz aqui assim. No top. Assim. E fazer o nosso miolinho aqui do meio do nosso topzinho. Tá bem bonitinho esse nosso topzinho. Tá legal. Tá muito legal. Então, a gente já fez o topzinho, já trouxe a parte aqui do rostinho dessa coelhinha. Vou fazer agora, então, finalizando, então, aqui, essa graminha que tá aqui. E aí, achei um stencil que eu tenho aqui, que também é de graminha. E eu quero colocar, então, para ficar bem legal nesse nosso desenho aqui. Esse stencil que eu tenho de graminha também, tá? Então, eu estou fazendo aqui assim. Finalizando já quase o desenho. Depois eu vou fazer um enfeite nesse ovinho aqui, ó. Quero fazer todo ele em branco, tá? Todo esse contorno, para depois poder botar aquela tinta dourada que eu tenho. Então, eu não quero... Não, isso eu não vou gravar para não ficar muito longo esse nosso vídeo, tá? Mas serve quando estou fazendo uma estofa de graminha. Ela já tem um negocinho dela aqui assim. Então, estou usando
o verde grama e o verde pinheiro. Tá? Então, dando um realce aqui, ó. Agora do pinheiro. Ah, de pinheiro não, desculpa, gente. O pântano. Tá? Tem o pinheiro também aqui, mas eu acho que eu vou... Vamos ver. Acho que não vai haver necessidade de usar o verde pinheiro, então só estou usando o verde pântano e o verde grama. Os únicos dois verdes que eu estou usando. Tá? Assim. O vento tá aqui, um ventinho bem legal. Assim. Então, estou usando esses verdes aqui. Ó. E vou fazer esse acabamento aqui.